Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá Marília, estamos começando o programa Com a Bola Toda nessa terça-feira. Vamos falar dos principais assuntos esportivos do dia, envolvendo os principais times de São Paulo. Vamos falar tudo sobre Marília Atlético Clube, que já treina visando a sua estreia na terceira fase da Bezinha, enfrentando no final de semana a equipe do Catanduva. Vamos falar também do Sub-20. Hoje, aliás, tivemos jogos também já do Sub-20, de outras agremiações, obviamente, já que o Maquinho joga no final de semana. Nesse primeiro bloco, iremos abordar um assunto muito importante para a cidade de Marília, que é uma integração social que envolve uma cooperativa médica e também pessoas, famílias carentes em nosso município. Estamos falando da Unijovem. Estamos recebendo hoje em nossos estúdios o André Francisco, ele é presidente da Unijovem e vem nos contar um pouquinho desse projeto que é desenvolvido pela Unimed. André, boa noite. Boa noite, Ronaldo, tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade de estar apresentando a ONG aí no seu programa. O que vem a ser a Unijovem, André? A Unijovem é uma ONG mantida e administrada pelos colaboradores da Unimed Marília, né, visando a profissionalização dos alunos, esses alunos carentes da nossa cidade. Uhum. Por ser uma ONG, ela tem recursos advindos de outros setores do Estado ou apenas advindo da própria Unimed, André? Sim, hoje a gente tem a Unimed Marília como mantenedora e única apoiadora financeira do projeto. Porque quando se fala em ONG, né, a gente imagina que possa vir recursos do governo federal, do governo estadual, e em relação à Unijovem, nada disso, é apenas a Unimed que está por trás dela, é isso? Isso, a gente recebe incentivos da doação do imposto de renda, que as empresas e pessoas físicas podem doar, né, uma parte do seu imposto, do imposto que vai pagar, ela consegue distribuir para as ONGs da cidade até 3% desse valor. Então esse é o único incentivo que a gente recebe do governo, né? Na verdade é um repasse das empresas, nem do governo é. Uhum. Em relação às atividades que são desenvolvidas pela Unijovem em Marília, a gente sabe que temos aí o futebol como uma das suas atrações, mas além do futebol tem outras atividades também, André, é isso? Temos sim. Além dos profissionalizantes, temos os cursos esportivos, de iniciação mesmo ao esporte. Começamos com 11 anos as crianças no futebol e basquete. Futebol com parceria com o Sindicato dos Vigilantes e o basquete com parceria do Colégio Cristo Rei, né, ambos desenvolvidos por voluntários, né, e alunos carentes da nossa cidade participam do projeto. Onde são desenvolvidos esses jogos, por exemplo, na área esportiva, o futebol e também a equipe de basquete? No futebol, a gente treina lá na sede administrativa do Sindicato dos Vigilantes de Marília. Ele cede o campo para a gente voluntário. A gente tem 60 alunos lá, de 11 a 13 anos, e participamos de alguns campeonatos da cidade, né? E no basquete, a gente tem um incentivo da Unimed em participar do campeonato das Unimeds. Então a gente viaja às cidades com os nossos times de 11, 13 e 15, né? Basquete feminino, e a gente disputa o campeonato regional das Unimeds. Uhum. Você falou que é nessa faixa etária de 11 a 13 anos. Envolve o masculino e o feminino ou apenas o masculino, André? O futebol masculino e feminino. A gente tem ambos os sexos treinando, as crianças gostam de participar juntos, né? Ainda é uma idade ainda que dá para deixar misturado. O basquete feminino, só feminino porque é um projeto da Unimed Regional. Então é um projeto que incentiva o basquete feminino no Brasil. É um dos poucos projetos que ainda acreditam no basquete feminino. No basquete, temos quantos jovens sendo atendidos? Temos 48 meninas.
parceria com o Colégio Cristo Rei. Algumas são alunos, outras são social, que treina lá com o nosso time, né? A prefeitura nos ajuda com ônibus nas viagens e é uma parceria bem legal entre Unimed, Unijovem e Cristo Rei. No futebol envolve de 11 a 13 anos, no basquete é essa mesma faixa ou tem outra também que engloba? No basquete a gente vai do 11 ao 15, sub-11, sub-13, sub-15. Uhum. Por exemplo, se tem algum meio, por exemplo, tem que ter X de renda para poder participar ou é aberto a todos, o André? O projeto a gente abre a todos a partir do momento que as vagas sociais já atingiram. Então, por exemplo, o aluno procura, a gente sempre tem vaga social. Se não preenche, a gente tem aquele limite de alunos, a gente completa com alunos de qualquer classe social, só procurar a ONG. Uhum. Essa questão de procurar a ONG, aonde que encontra, se a criança, o jovem quiser fazer tanto o futebol quanto o basquete, deve procurar por onde para fazer sua inscrição? Isso, a gente tem o site, também tem a página no Facebook, unijovem.com.br, tem todas as informações. E além do esporte, Ronaldo, a gente tem também a parte profissionalizante, né? Hoje, para você ter uma ideia, temos um foco maior no profissionalizante, temos bastante ONG que cuida de criança, bastante ONG que cuida dos idosos, mas esses jovens da idade menor aprendiz do programa federal, de 14 a 24 anos, tem poucas ONGs que cuidam, poucos projetos de forma gratuita como nós. Temos hoje 140 alunos no profissionalizante e curso de inglês também, gratuito, bolsa de estudo cedida pela Unimed Marília. Então temos os alunos do futebol, do basquete, né, e mais o violão popular que a gente tem também de sábado, violão, também temos 18 alunos, totalizando aí em torno de 280 alunos no conjunto todo da nossa instituição. Uhum. Antes de falarmos dessa área profissionalizante, só para encerrar então o assunto esportivo, a pessoa que quiser fazer a inscrição, quais são os documentos disponíveis e os horários que são praticados esses esportes, André? Tá, procura a nossa ONG, munido de RG, foto e histórico escolar, o último boletim da escola, e os documentos da mãe e do pai também, CPF, RG, né, e certidão de casamento ou nascimento e comprovante de endereço. No basquete, mesmos documentos, né, mas sempre procurando a nossa ONG ali na Rua Guanás, número 150, ou comunicando pelo site, né, unijovem.com.br. Uhum. Rua Guanás 150 é onde está localizada hoje a sede principal da Unimed, é isso? A sede da Unijovem, né? A gente está lá, pertinho da Unimed. É perto da Unimed? Pertinho. Na Rua Bororós. Somos separados, então? Somos separados. Temos um prédio próprio. Que beleza. Que a gente tem 3 salas de aula e um laboratório de informática, né? Para a gente fazer esses cursos, ministrar esses cursos profissionalizantes. Uhum, interessante. Vamos falar então dessa questão profissionalizante. Além do curso de violão que você citou aqui, quais são os outros cursos? Temos os cursos voltados ao mercado de trabalho. Então a gente inicia o ano, a gente já faz um plano de ação e busca com as empresas quais são os cursos que eles necessitam para os jovens estarem participando de processo seletivo. Então a gente tem secretariado, que atinge os médicos, né? A gente fornece aí mão de obra para os médicos terem secretárias já qualificadas e que mexam no sistema autorizador da Unimed, já conhecem isso. A gente tem também assistente administrativo, a gente tem atendimento e venda e o informática também, que é bem procurado, muito importante nos dias de hoje, né? Sem dúvida. Também deve procurar pela sede da Unijovem, seria isso? Isso. Os cursos de futebol, basquete, esses são abertos o ano todo. Tá? O profissionalizante são cursos de 6 meses, 40 horas. Então a gente sempre inicia em fevereiro e também em agosto. O processo seletivo começa de dezembro a janeiro e de junho a julho. Então hoje a gente está fechado com o processo seletivo, tem uma lista de espera bem grande, a comunidade confia no nosso trabalho, né? A gente gosta muito desse respaldo dos pais que vêm falando para a gente do nosso trabalho, como vem tratando os filhos deles, né? A gente cuida como se fosse nosso.
né? E esse semestre tivemos mais de 300 inscrições pelo site. Precisamos contratar uma auxiliar de RH, uma psicóloga para ajudar a fazer realmente o processo seletivo e deixar os jovens mais tranquilos quanto a esse processo seletivo bem transparente, né? Uhum. Então vamos repetir os cursos que são oferecidos gratuitamente também, né, André? Gratuitamente, bolsa de estudo oferecida pela Unimed Marília. Quais são os cursos? Repetindo. Curso secretariado, atendimento e vendas, auxiliar administrativo e informática. Uhum. E esse de violão que você citou? O violão é o elo cultural que tem na ONG, é um violão popular, que acontece de sábado, de manhã. A gente também tem o curso cultural de inglês, é um curso livre. A gente já está com uma turma completando o 3º livro. O pessoal, é um curso dinâmico, já está falando e vendo filme sem legenda, muito legal, é bem puxado para a conversação, né? E além do basquete e do futebol também, né, Ronaldo? Uhum. Maravilha, interessante todos esses cursos que são oferecidos pela Unijovem. E a Unijovem já está atuando já há quanto tempo, André? Esse ano a gente completou 16 anos de atuação. Lá atrás a gente fazia muito evento pontual, né? Hoje a gente tem esses projetos mais estruturados e a gente ainda continua fazendo Dia das Crianças, Festa Junina, junto com o Sicredi lá na Mansão Ismael. Então a gente continua com os eventos pontuais, mas focando mais nos cursos. Uhum. Isso porque, como você disse, são aqueles que são mais procurados para ser absorvidos pelo mercado, né, André? Seria isso? Isso mesmo, a gente fez a pesquisa de mercado e esses cursos são os cursos que são mais consumidos pelas empresas, né? Uhum. Vamos repetir também o site da Unijovem para o pessoal, as famílias que quiserem ter acesso também aos cursos, não apenas aos cursos, como também ao esporte, deve proceder. Isso. Pode procurar a gente no www.unijovem.com.br, lá no Facebook, no Jovem Marília, né? Pode estar procurando a gente no telefone também 3221-8388. Uhum. Tá certo. Eu queria agradecer a sua participação aqui. Por coincidência está de preto e branco aí porque é corintiano ou é coincidência mesmo? Não, corintiano roxo. Né? Roxo ou é preto e branco? É roxo, preto e branco, por isso tem aquela camisa roxa, né? Tá certo, então. Mandar um abraço para o Dr. Kleber também, outro corintiano, outro que sofre também. Ele mandou um abraço para você também. Eu falei que vinha aqui, ele já mandou um abraço para você, mandou o recado que o Corinthians já está pagando o estádio dele, tá? Uhum. Vai começar a sobrar um pouquinho de dinheiro para investir no esporte. Então, vamos ver se dá para contratar alguns jogadores aí. Ó, com o André Sanches ali vai ser difícil, viu, André? O André Sanches, ele manda esse dinheiro para outro lugar aí, viu? Não, manda não. Tá certo. Sucesso a você, sucesso à sua diretoria. E também teremos, aproveitando que você está aqui, já temos aí 1 minuto ainda, a caminhada, né? Mais uma caminhada sustentável da Unimed, né? Isso, teremos caminhadas, as inscrições até dia 25. Então vai ganhar, os primeiros aí vão ganhar camiseta, boné, garrafinha. Como sempre, uma caminhada bem animada, bem legal, vai ser muito bom. Uhum. Como todos os anos, animadores no meio, vai ser bem bacana. Que dia vai ser a caminhada? Aí você me apertou. Acho que é dia 20 tralalá. É um domingo no 20 tralalá, né? 27, se eu não me engano. Acho que é 27, é isso mesmo, você tem razão. Sucesso então, obrigado e que aí tenhamos outras novidades aí para o Unijovem para a gente poder divulgar aqui, viu, André? Muito obrigado, Ronaldo, pela oportunidade novamente aí. Obrigado aí também à diretoria da Unimed Marília, sempre apoiar nosso projeto. Obrigado aí meus parceiros diretores, os colaboradores da ONG e os alunos e os pais também, né? Muito obrigado pela confiança de sempre. Tá certo. Falamos com o André Francisco, ele que é presidente da Unijovem, um dos braços principais aí da Unimed. O programa Com a Bola Toda vai para o seu intervalo comercial. Na volta, informações do Marília Atlético Clube, já com o Jorge Luiz chegando direto do Bento de Abreu Sampaio Vidal. Voltamos já.
Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho pra você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João? Sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Alemão Pneus, a loja mais completa de Marília. O maior espaço, oferecendo serviços com profissionais altamente capacitados. O seu carro em boas mãos. Alinhamento, balanceamento, suspensão e muito mais. Alemão Pneus, representante de toda a linha dos pneus FAT. Serviços de qualidade, com preço justo, é aqui. Alemão Pneus, lojas em Marília e Botucatu. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda, agora já com o Jorge Luiz, que chegou do estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal e daqui a pouco vai expor aí as novidades do MAC, não é isso, Jorge? Boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4, não só do MAC profissional, mas também como do Sub-20, que amanhã faz o seu jogo pela 3ª rodada do Campeonato Paulista da 2ª Divisão dessa categoria, enfrenta o Assisense lá em Assis. O Maquinho que perdeu no último sábado aqui no Bento de Abreu de virada para o 15 de Jaú por 2-1, precisa da reabilitação, mas apesar da dificuldade de enfrentar o adversário fora de casa, tem um bom retrospecto nessa temporada. Em 2 jogos atuando no estádio Antônio Vieira da Silva, na base, o MAC venceu um jogo e empatou outro. Venceu o Vossen na 2ª fase da Copa São Paulo Júnior, por 3-2 na Copinha, e empatou agora, mês passado, pelos jogos regionais de Assis, 0-0, e o Maquinho avançou nos pênaltis. Então a gente vai falar sobre a base e o profissional, a gente deixa para o último bloco, até porque o técnico Ricardo Costa terá elenco completo para o jogo contra o Catanduva. Quer dizer,
todos os jogadores à disposição. Teve um julgamento, Jorge? Teve julgamento também, a gente vai relatar o que aconteceu no julgamento. Felizmente, os jogadores não foram punidos. Os dois atletas do MAC, o volante Micael e o atacante Breno, e os dois atletas do Guarulhos foram absolvidos, só que o preparador físico do MAC, o Elton Bassi, acabou pegando 8 jogos de suspensão, não vai poder ficar lá no banco de reservas nas partidas dessa vezinha. Ficou branda essa punição para ele. Branda, o clube, o Marília, foi punido com R$ 1.500, o Guarulhos com 1.000, por conta daquela confusão no dia 12 de julho, na vitória do MAC sobre o Guarulhos por 1-0. A gente vai falar desse assunto, mandando já um abraço aqui para o Edmarcos Fernandes, mandando um abraço para mim e para você, falando que sentiu minha falta lá no bingo, lá em Laço. Realmente não deu para ir lá no bingo dessa vez, viu? Estava lá na Santa Clara, então não deu para ir, viu, Edmarcos? Mas não vai faltar oportunidade. Mandar um abraço aqui para o Wilson Miranda, o Edmarcos está falando, vai Corinthians, o Noé Cardoso de Sá está dando boa noite para a gente, o Wilson Gino, o Vinícius Ferreira e o Gesser Rodrigues também nos acompanhando. Osmar Silva, pai do volante Giovanni Leme, do Assisense, que está classificado para a terceira fase. O Wilson Miranda, pai do zagueiro Brunão, sempre aqui conosco também. E você citou o Vinícius Ferreira, Ronaldo, ele que é outro assíduo telespectador nosso, e a gente agradece a audiência. Ele é um dos nossos entrevistados de hoje, porque ele é volante da equipe do Maquinho Sub-20, e eu fiz a entrevista com ele hoje à tarde. Daqui a pouco a gente vai mostrar essa entrevista. Obrigado, viu, Vinícius, pela audiência. Bom, já que estamos falando da equipe Sub-20, hoje tivemos já alguns jogos pela terceira rodada. Pelo grupo 4, a União Barbarense empatou com a Itapirense em 1-1. No grupo 5, o Atlético de Mogi perdeu em casa para o Barcelona por 3-0. O União Suzano perdeu em casa para o São José por 2-0. E a Mauaense goleou o Mauá por 4-1. É a abertura dessa terceira rodada, portanto, do Sub-20. Desculpa. Apenas para dizer que pela Sul-Americana hoje teremos uma partida. O time do Independente Del Valle do Equador pega o Independiente da Argentina. No primeiro jogo, o Independiente ganhou de 2-1. Uma vitória simples do Independiente Del Valle do Equador classifica o time equatoriano. E como está essa equipe Sub-20 do Maquinho, Jorge, para o jogo de amanhã? Bom, o técnico Daniel Sabino fez um certo mistério, até porque, né, Ronaldo, por conta da proximidade entre as duas cidades, vários ex-jogadores do MAC na equipe do Assisense, então o treinador do Marília resolveu fazer mistério em relação à escalação, mas deve fazer aí de 2 a 3 mudanças. Time que perdeu na rodada passada para o 15, já o de virada no Bento de Abreu, na estreia em casa. O Marquinhos já vinha feito um primeiro jogo como visitante lá em Santa Cruz do Rio Pardo, no empate 0-0 contra a Santa Cruzense. Está na 4ª colocação com apenas 1 ponto ganho e vai enfrentar o Assisense, que só fez um jogo até agora. Folgou na rodada do final de semana e tinha estreado lá em Jaú contra o 15, placar de 0-0. O Assisense, por conta desse jogo a menos, tem a mesma pontuação do MAC, mas pelos critérios de desempate está na 3ª colocação. Então, um duelo que promete ser bastante equilibrado e para reencontrar alguns ex-jogadores da base do Marília. Por exemplo, o volante Matheus Tietê, que também atua pelo profissional, ele tem idade ainda pelo Sub-20, jogou a Copa São Paulo de Júnior pelo Alves Celeste, está na equipe do Assisense, e o meia esquerdinha, né? O meia esquerdinha chegou a treinar com o profissional do Marília, né? Ele que jogou pelo Babaçu do Maranhão no começo do ano, naquela chave que tinha o Marília, o Linense e o Cruzeiro. O esquerdinha foi um dos poucos jogadores que se destacou aí dessa equipe do Maranhão. Ficou no Alves Celeste, mas aí com a mudança no comando da diretoria, o esquerdinha treinou um tempo com o profissional, com o técnico Ricardo Costa, mas acabou sendo dispensado e aí foi para a equipe do Assisense. Também pode ser uma das caras para esse duelo contra o Marília amanhã às 3 da tarde, lá em Assis, no estádio Antônio Viana da Silva. A questão é, Ronaldo, que o MAC esse ano fez 2 jogos lá em Assis. Primeiro, pela base, né? No começo do ano, dia 11 de janeiro, pela 2ª fase da Copa São Paulo Júnior, o MAC fez 3-2 no Vossen, que era o representante de Assis na Copinha, fez 3-2. E no mês passado, pelos jogos regionais, que aconteceram lá em Assis também, né? Agora em julho, o Marília, pela semifinal do futebol, empatou 0-0 no tempo normal e venceu nos pênaltis. Então tem um bom retrospecto aí
nesses dois confrontos, não perdeu nem para a Vossen nem para a Acisense no estádio Toricão, né, como eles chamam lá, o Antônio Viana da Silva. E eu bati um papo agora à tarde, então, com o volante Vinícius Ferreira, e ele fala dessa expectativa para esse jogo contra a equipe do Acisense. O MAC agora precisa recuperar pontos perdidos em casa, porque o torneio é curto, são apenas 8 jogos nessa primeira fase, somente os 2 primeiros colocados avançam diretamente para as oitavas de final, e é claro, além dos 4 melhores terceiros lugares. Mas ele falou da importância do Marília já tentar recuperar esses pontos perdidos em casa no duelo de amanhã contra o Acisense. Boa noite, Vinícius. Jorge, boa noite a todos que estão em casa nos assistindo. A gente estreou com uma derrota dentro de casa, agora a gente tem que buscar a pontuação fora de casa, até mesmo porque na próxima rodada a gente folga, e essa pontuação fora de casa vai ser muito importante para deixar a gente próximo da classificação. Foi um resultado muito inesperado essa derrota para o 15 de Jaú no último sábado? Sim, a gente não esperava levar essa derrota dentro de casa. A expectativa era muito grande de sair com a vitória dentro de casa. Bom, Vinícius, a gente percebe muitos jogadores aí jovens, né? Alguns só que tem a idade do sub-20, você é um dos poucos ainda que também não tem ainda 20 anos, vários jogadores com idade para a taça do ano que vem, inclusive você. Você acha que talvez uma falta de uma experiência maior de jogadores um pouco mais velhos, você acha que tem prejudicado um pouco o time, ou você enxerga de outra maneira? Falta de experiência nem tanto, porque o nosso elenco compõe com bastante jogadores bastante rodados. O que faz falta mesmo é a força física, que a maioria das outras equipes estão com jogadores dentro da idade, limite da idade. Nossa equipe é um pouco mais nova. Vários jogadores 2001, 2000, contando com poucos 99 dentro da nossa equipe. Bom, e um campeonato do tiro curto, né, um paulista, poucos jogos, né, são apenas 6 nessa primeira fase. São 10, né? Acho que 10 jogos nessa primeira fase. São 8 jogos. 8 jogos, Tá me corrigindo. 8 jogos nessa primeira fase. Um campeonato paulista da segunda divisão, que talvez o nível técnico não seja tão alto quanto o da primeira. Você acha que o Marília entra como um dos favoritos ao título? Sim, grande a chance de entrar como título, sim. A gente tem uma equipe forte, dá para chegar lá entre os primeiros, sim. Beleza, então, Vinícius, obrigado e agradeço pela audiência também, né? Todo dia você está assistindo o programa com a bola toda. Manda um abraço pro Ronaldo lá, então. Um abraço, Ronaldo. Até daqui a pouco. Mais alguma coisa do Sub-20, Jorge? Então, é claro que o técnico Daniel Sabino fez mistério em relação à escalação, né? Mas um provável time com André no gol, Dagoberto na lateral direita, a dupla de zaga, o Danilo e o Thiago Valu, com Felipe Melo na esquerda, e o meio-campo com Vinícius Ferreira, Tico e Matheus Coruja, e 3 atacantes, o João Vitor, o Luan e o Lucão. Provável time, como eu disse, o técnico Daniel Sabino preferiu fazer um mistério, até por conta da proximidade aqui das duas cidades, né? Muitas informações, inclusive até o Rodrigo Ortega, que é diretor de futebol da equipe do Acisense, foi diretor de futebol do MAC aí há algum tempo atrás, está dizendo aqui, boa noite, Jorge, o Esquerdinha só vai jogar no profissional do Acisense e o Tietê deve descer para jogar. Então, nos informando aí a respeito desses 2 jogadores que são conhecidos aqui da cidade e que podem ficar à disposição aí do técnico da equipe do Acisense. Obrigado pela informação, viu, Ortega? A gente agradece a audiência. Aproveitar para mandar alguns abraços aqui, Ronaldo, para Gabriele Santos, que a gente falou do Vinícius Ferreira. Ela está dizendo, Vinícius Ferreira joga muito e pôs um coração para ele, né? Obviamente deve ser irmã, namorada e tudo mais, mas obrigado pela audiência. Nosso amigo Kelvin Roberto também, da Rádio 950, nos acompanhando. Obrigado, Kelvin. O Gilmar Dudu Martins, na audiência com as boas do nosso MAC. Grande abraço. Obrigado, viu, Gilmar? Também conosco aqui o Bruno Melo, o meu amigo santista Gilberto Trindade e o Guilherme Borghetti Bedori também nos acompanhando aqui via Facebook. Ok, bom, antes de irmos para o intervalo para falarmos só de Marília Atlético Clube, deixa eu fazer um apanhado das principais notícias do dia envolvendo o cenário nacional, Jorge. A principal notícia é que diretores do Barcelona foram até a França para acertar com o Neymar e não houve acordo nessa primeira reunião com o time francês. Haverá uma nova reunião, mas o PSG está fazendo um pouquinho de jogo duro em relação ao PSG, porque tem interesse do Real, e ele não queria entregar de bandeja para o próprio Barcelona
onde em tese o Neymar gostaria até de ir, né, Jorge? Até para contrariar um pouco o desejo do atleta, né? Exatamente. O fato é que tem muitas informações, né, relacionadas a esse futuro do Neymar. Obviamente que ficou já claro que ele vai para a Espanha, só não sabemos se para Madrid ou para Barcelona, mas ele vai para a Espanha, até porque as opções diminuíram. Havia uma possibilidade. Não pode ir porque a janela já está fechada. O italiano também já desistiu, né? A Juventus também seria um futuro possível também, já desistiu da contratação do Neymar. E em Madrid até se fala, Ronaldo, o Real ainda está no páreo para contratar o craque brasileiro, mas se porventura não acontecer, há uma possibilidade do Real investir suas fichas no Pogba, que está no Manchester United, né? Como eu disse, os times ingleses não podem contratar, mas obviamente eles podem ainda ceder atletas para outros mercados. Então o Real ainda quer um grande nome, claro que já contratou o Hazard nessa janela, mas ainda quer mais um galáctico, vamos dizer assim, e o Pogba se enquadraria nesse perfil caso o Neymar não seja contratado. Eu vi até já informações de que o próprio Messi, né, estaria intercedendo junto ao Barcelona para que realmente o Neymar venha jogar no Barça. Até porque o Messi já aconselhou o Neymar, falou, acho que não cairia bem você jogar no Real Madrid, né? Depois de já ter passado por aqui. Obviamente o Messi está fazendo o lobby dele, mas como a gente disse, como o PSG já está bem chateado com toda a situação, porque investiu pesado, o jogador não quer continuar e não tem clima para permanecer, também não quer entregar de graça, vai segurar até os últimos dias da janela. Ronaldo, pode ter certeza disso. Agora a gente não sabe como vai ser a transação na questão financeira, porque se fala de uma possibilidade de ele a princípio ir por empréstimo para ou Real Madrid ou Barcelona, sendo que depois de um ano, necessariamente o Barça ou o Real teriam que desembolsar uma quantia alta em dinheiro. O Barcelona até cogitou envolver alguns jogadores, como o próprio Real Madrid também. Então, por enquanto, caso o Neymar ainda ganhando mais alguns capítulos, pelo menos até o final do mês. Se eu não estou enganado, acho que até o final de agosto, né? Os times espanhóis têm, né, até o dia 31 de agosto, né? Acho que vai até 31 esse mês, até o dia 31 para anunciar o Neymar, quando a janela depois espanhola se fecha para o mercado. Bom, vamos dar informação para o Luiz Carlos Júnior, que está nos vendo, e os amigos internautas, Jorge. O Rogério Ceni se apresentou de forma oficial ao Cruzeiro e eu fico imaginando o contato dele com o goleiro Fábio, que foi o goleiro que mais gol tomou dele, né? 7 gols, né, na história. 7 gols. 7 né? gols. Uhum. Eu acho que nesse sentido, Ronaldo, numa boa... Até porque... Não, é que vai acontecer a brincadeira. Sim, vai, com certeza, né? Mas aí no caso o Fábio é um goleiro também já consagrado, apesar de nunca ter chegado à seleção brasileira. Uma injustiça, por sinal. Poderia ter sido pelo menos convocado, né? Pra, pelo menos colocar no currículo, um dia fui chamado. Talvez até não tivesse entrado em campo, mas poderia sim, poderia ter sido chamado. Agora, fato é que o Rogério tem uma missão aí complicada pela frente já nessa quarta-feira, né? Porque pega quarta ou quinta-feira, né? Pega o Internacional no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, perdeu em Porto Alegre por 1-0, quer dizer, já chega com teste de fogo, e no final de semana tem o Santos pela frente, só isso, né? Só pega o líder do campeonato. Então já é uma missão complicada. Cruzeiro, que está na zona do rebaixamento, tem apenas 10 pontos conquistados em 14 partidas, realmente uma campanha muito pífia faz o time de BH, com o investimento que tem, com o elenco que tem em mãos, né? Então o Rogério tem material humano na mão para realizar uma boa campanha e aposta as fichas em questão de título na temporada na Copa do Brasil, porque no Brasileirão, apesar de matematicamente existir a possibilidade, mas aí o Cruzeiro tem que fazer uma campanha impecável, né? Impecável para conquistar, né? Realmente brigar pelo título. Então, a via mais fácil nesse sentido é a Copa do Brasil, mas obviamente também precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro. Vamos ver se o Rogério, depois de ter feito um belo trabalho no Fortaleza, um time médio, obviamente, né? Teve algumas conquistas interessantes, mas sabia que, no caso, o Fortaleza não brigaria por nada a não ser permanecer na Série A do Brasileirão. Fortaleza que venceu o CSA em Alagoas ontem por 2-0. Só dizer também que o Daniel Alves treinou e já fez gol hoje com a camisa do São Paulo, pelo menos no treino. Intervalo comercial, na volta o assunto é Marília Atlético Clube. Voltamos já.
variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho pra você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João? Sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda, porque estamos até assustados aqui com as redes sociais, né, Jorge? A audiência é muito boa. Mandar um abraço aqui para o Gessé Bruno, que está dando um alô. Mas dá um alô aqui para o Henrique Antônio. Ele está pedindo para dar um alô para o pessoal em Seul, na Coreia. Coreia do Sul. Puxa vida, na Coreia do Sul aqui a gente está sendo visto. Obrigado pela audiência, né? A gente já teve outros países, mas acho que na Coreia é a primeira vez, né? É, na Coreia é a primeira vez. Por isso que ele pôs um bom dia aqui, porque lá deve ser dia, né? Ah, sim. Depois, o Henrique, manda o horário local aí e diz se você é de Marília, o que está fazendo aí por Seul, tá certo? Um abraço então ao Henrique Antônio em Seul, na Coreia do Sul. Se falar Coreia do Norte, a gente apanha aqui. Não, aí quem apanha é o cara, né? Porque não pode estar ligado nas redes sociais lá por lá, né? Então, quem apanha é quem está assistindo de lá, viu, Ronaldo? Aproveitar para mandar um abraço aqui também, Ronaldo, pro Luiz Guilherme, que é atacante da equipe do Marília, né? Inclusive nascido aqui na cidade, está nos acompanhando. O Guilherme Gonçalves Michele, também o Osmar Silva, né, que a gente já citou ele no bloco anterior, ele está dizendo aqui, ó, boa noite, Jorge e Ronaldo. Depois da brilhante classificação do Assisense, vai firme rumo ao acesso. Tem chance, né? Está no páreo também, apesar de ter feito a pior campanha entre os classificados na segunda fase, está no páreo. E obviamente que a gente também tem uma simpatia muito grande pelo pessoal de Assis, pela proximidade. Claro. A gente está na torcida, até porque não está no grupo do MAC, né? Então, força Assisense. Mandar um abraço também para o Dimo Denese, para o Alex Vasconcelos,
o Antônio Marcos Vacaro e também para o Leandro Soares, dizendo boa noite, aqui de São José dos Campos. Obrigado pela audiência e o São José também, que está nessa terceira fase do Campeonato Paulista da 4ª divisão. O Henrique Antônio está falando que é 6h37 da manhã lá, ele já está na quarta-feira, Jorge. Já está na quarta-feira. Ô Henrique, você é daqui de Marília, Henrique? Fala pra gente se você é de Marília, trabalha com o que aí na Coreia? Mandar um abraço pro Newton Márcio Pereira da Silva, pedindo um abraço. Tá dado um abraço, Newton, obrigado aí pela sua audiência também. Informações do Alves Celeste, Jorge. Bom, Ronaldo, Marília hoje treinou hoje à tarde um trabalho de academia, né? Foi o primeiro trabalho com os jogadores que foram titulares na partida contra o Joseense, na goleada de 6-0. Ontem os titulares ganharam folga, só aqueles que entraram no segundo tempo ou que não foram relacionados para a partida fizeram um jogo-treino contra o Sub-20 lá no Country Club. Agora, hoje, só um trabalho de academia para todos. E a boa notícia, Ronaldo, é que, primeira, em relação ao julgamento, né? Ontem a gente não conseguiu a tempo ter as informações, porque o julgamento no TJD ainda estava em andamento, em relação aos 2 jogadores do Marília, ao volante Micael e o atacante Breno, e também aos 2 jogadores do Guarulhos, por conta daquela confusão no dia 12 de julho. O julgamento, depois de 3 adiamentos, aconteceu ontem, e boas notícias, até porque os 4 atletas envolvidos na confusão, pelo menos nos relatos da súmula da arbitragem, foram absolvidos. Eles que foram enquadrados no artigo 257 e poderiam pegar de 2 a 10 jogos de suspensão. Mas aí acho que todo mundo entrou no acordo lá, não vamos suspender ninguém, até porque o Guarulhos também está nessa terceira fase, também seria prejudicado. Então, no final das contas, não houve punição para nenhum atleta, jogadores então à disposição do técnico Ricardo Costa. O único que pegou punição pelo lado do MAC foi o preparador físico, o Elton Bassi, e seria muito difícil escapar de uma punição, até por conta dos relatos na súmula da arbitragem, de que ele teria incitado a violência, a confusão na ocasião. Então ele pegou 8 jogos de suspensão, não vai poder ficar no banco de reservas. Então essa é a punição para o preparador físico do MAC. Além disso... Ou seja, Jorge, ele fica suspenso essa terceira fase inteira. Se o MAC passar de fase no mata-mata primeiro... e os 2 jogos voltariam numa semifinal. Exatamente. Só numa semifinal. Exatamente. Bom, eu acho que também, menos mal, né, Ronaldo? Acho que a questão do preparador físico, ali no banco de reservas, ele não poderia ser impedido de fazer o trabalho dele durante a semana. Na hora do jogo, a única coisa que o preparador físico faz é justamente ajudar no aquecimento dos atletas, antes de iniciar a partida, e depois, né, os que ficarem na reserva ficam atrás do gol aquecendo. Isso daí pode ser feito pelo auxiliar técnico, né, o Edmar da Costa, que é irmão do Ricardo Costa e que também é preparador formado em educação física. Então acho que esse não é o grande problema. Então, para o MAC acabou ficando numa boa. É obviamente que além da punição para o Elton, o clube vai pagar aí R$ 1.500 e o Guarulhos 1.000 por conta da confusão. Okay. Aliás, a federação sempre quer ganhar uns troquinhos também, né, Jorge? Sempre. Parece que não é nada, mas um conto em 500 aí é quase metade da renda que deu aqui no jogo. Sim, ainda mais para times da 4ª divisão, né? Ainda mais por conta disso. Mas enfim, felizmente o MAC não que está com dinheiro a rodo, vamos dizer assim, mas tem condições de pagar e não vai ter nenhum tipo de problema nesse sentido. Eu acho que o prejuízo maior seria a suspensão do Micael e do Breno para as próximas rodadas aí da competição. Então, em meio a isso, Ronaldo, o técnico Ricardo Costa com o elenco completo. Quem está de volta é o zagueiro Rafael que desfalcou o time nas últimas 4 rodadas, porque ele teve uma fratura em um dos dedos da mão esquerda, teve que ficar com o braço imobilizado com gesso, e na última sexta-feira ele já retirou esse gesso. Vinha treinando com os atletas, mas de uma maneira mais moderada, até porque estava com gesso, né, Ronaldo? Sabe que o contato físico, às vezes sobra um braço. E às vezes cai e quebra o dedo de novo, né, no apoio, né? Então ele tá bem fisicamente, né, porque foi o braço que foi quebrado, um dos dedos da mão, inclusive, mas já está recuperado, tirou o gesso na última sexta-feira, fica à disposição, mas, obviamente, deve ficar aí como opção mesmo do técnico Ricardo Costa para o banco de reservas, porque a dupla de zaga Gutierrez e Brunão vem atuando com mais frequência, né? Então, Rafael, que foi titular quase o campeonato todo, perdeu essa condição quando teve essa lesão no dedo. E também o atacante Luiz Guilherme, que está nos acompanhando, né? Pelo menos já voltou aos treinos normais, ele que estava se recuperando de uma lesão na coxa, já está apto aí a ficar à disposição do técnico Ricardo Costa. Então, elenco completo. Como de costume, o treinador do Marília não revela a escalação, quem vai atuar como titular, mas aí, Ronaldo, creio eu que não haverá mistérios, até porque
Para o jogo contra o Joseense, ele poupou o zagueiro Brunão, que era o único até então que tinha jogado todos os jogos com a camisa do Marília. Foi poupado, até porque ele estava pendurado com 2 cartões amarelos, entrou o Guilherme Café em seu lugar. E no meio-campo ele tinha sacado o Mikael, que também estava pendurado com 2 cartões amarelos, para a entrada do Matheus Chiclete. Então acredito eu, Ronaldo, que do time titular para o jogo contra o Catanduva, sábado às 3 da tarde, lá no estádio Silvio Salles, apenas esses 2 retornos. O Brunão na vaga do Guilherme Café e o Mikael no lugar do Matheus Chiclete. No mais, o time deve ser o mesmo, até porque aparentemente ele gostou do PH atuando como atacante pela esquerda, e esse é um setor de campo que a gente tem falado aqui em vários programas, que por enquanto ninguém conseguiu se firmar. Alguns tiveram alguma sequência de jogos, outros tiveram poucas participações. A gente já teve pelo lado esquerdo o Lucas Souza, já tivemos o Richard Tanque, já tivemos o Breno, o Denner entrando em segundo tempo, mas nenhum deles se firmou nessa condição. E o PH, pelo segundo jogo consecutivo, foi titular, e na última partida contra o Joseense acabou marcando um dos gols. E tem uma situação interessante, Ronaldo, do PH, porque em determinado momento do segundo tempo, o técnico Ricardo Costa mudou o posicionamento do PH. PH, que também joga como centroavante, ele colocou o Lucas Lima para atuar como atacante pela esquerda e o PH mais como centroavante. Então ele pode fazer essa variação também, como ele pode fazer com outros jogadores, até porque o Lucas Lima ele tem essa versatilidade também. E confunde a defesa também, né, Jorge? Confunde a defesa nesse sentido. O PH é forte fisicamente, né? Também faz essa função de centroavante, mas o fato é que eu acho que esse meio para frente, principalmente com o Ícaro de meio de campo, Bessa pela direita, PH pela direita, pela esquerda e o Lucas Lima centralizado, eu acho que isso já é consenso do treinador, pelo menos nesse momento, para a abertura da terceira fase. Antes do entrevistado, quer comentar algo, Ronaldo? Não, eu quero só dar um alô aqui para o pessoal que está nos acompanhando também, né, Jorge? Porque eles merecem ser lembrados pela gente. O Wilson Gino está falando boa tarde, 18h40 em Caetano, São Caetano do Sul. Horário de São Caetano do Sul. Obrigado, viu? E ele pediu para mandar um abraço também, Jorge, para a filha dele que está nos vendo. Então vamos mandar um beijão aqui para Vitória Marília, que é o nome da filha, em homenagem, obviamente, à nossa querida cidade. O Alex Vasconcelos está falando que é um ótimo programa, obrigado, Alex. O Henrique Antônio, lá, que está nos vendo lá na Coreia do Sul, ele falou que é técnico de um time de futebol feminino sub-20, Jorge. Olha que legal. Muito bacana mesmo. Sucesso, né? Aí, viu, Henrique? E vai mandando notícia aí da Coreia pra gente, né? O Gilberto Trindade está falando que está em Florianópolis, curtindo o programa com a bola toda, obrigado. O Osmar Silva está falando parabéns para toda a equipe do Assisense, em especial para o meu filho Giovanni. Boa sorte. Boa sorte, Deus abençoe ele também. O Valdecir Sá está nos acompanhando, o Aloísio Souza está nos dando um alô aqui, e o Edmarcos Fernandes também sempre acompanhando. Jorge. Rodolfo Stella também, grande pesquisador lá de Araraquara, nos acompanhando. Obrigado, Rodolfo, pela audiência. Ao Aleph Rafael. Antes do entrevistado, do Ícaro, Ronaldo, passar algumas informações sobre esse meia do Marília, né? Que vem jogando como camisa 10, e acho que há algum tempo o Marília não tem um grande camisa 10, como tem atuado o Ícaro. Tem números muito impressionantes. O Marília fez 16 jogos nessa bezinha até o momento, na somatória das duas fases, e o Ícaro participou de 12 jogos, e ele tem números, 13 jogos, e ele tem números que chamam a atenção, Ronaldo, porque ele marcou 4 gols, é um dos principais artilheiros do time, né? Os 2 goleadores, Lucas Lima e João Férez, com 5 gols cada. O Ícaro tem 4, ele tem 6 assistências direto para gol, sendo 2 delas no último jogo contra o Joseense. Ele marcou um gol, quer dizer, ele participou de metade dos gols contra o Joseense, contra o último jogo, fez um gol e deu passe para outros 2. Então 6 assistências. E um outro detalhe, Ronaldo, como ele entra muito dentro da área, ele já sofreu 3 pênaltis. 2 deles resultaram em gol. O único que ele sofreu e não foi marcado foi aquele na primeira rodada da segunda fase contra o Joseense, que o MAC empatou 1-1, Ronaldo, e teve logo um pênalti de cara, o Eric Bessa acabou desperdiçando, aí depois o MAC tomou o gol e conseguiu um empate. Foi o único. Então ele participou ativamente de 12 dos 34 gols do MAC até então nessa competição. Um terço, 35% então dos gols marcados tiveram a participação efetiva do Ícaro. E eu bati um papo com ele hoje à tarde sobre esses números, né, sobre essa campanha,
porque ele realmente é um dos pilares dessa equipe do Marília, um jogador bastante regular, talvez ao lado do Bessa, os dois jogadores mais regulares que o Marília tem, principalmente desse meio para frente, e eu bati um papo com ele sobre esses números, né, e essa boa campanha, esse momento artilheiro do Ícaro. Boa noite, Ícaro. Olha, eu tô vivendo uma boa fase, né? Mas isso também é mérito de toda a equipe, né? Que vem me ajudando bastante também, né? Vem me procurando bastante nos jogos, tentando me achar, né? Ali pra me poder servir os atacantes. Tô sendo feliz, né? Tá surgindo as oportunidades, tô fazendo os gols. Fico muito feliz. Espero continuar trabalhando, né? Forte pra continuar fazendo mais gols da equipe. São 12 jogos com a camisa do Marília, 4 gols marcados, 6 assistências para gols e 3 pênaltis sofridos, né? Sendo que 2 deles foram convertidos, só um que não. Quer dizer, você participou aí dos 34 gols que o MAC fez ao todo na competição, você participou de 12 diretamente, 35,2% de aproveitamento. Queria que você falasse desses números. Olha, fico muito feliz, né? Acho que é muito trabalho, né? Nossa equipe é uma equipe que tá fechada, são muitos jogadores de qualidade, né? O Ricardo montou o time a dedo com jogadores aí que jogaram Série A3, Série A2. Acho que a nossa equipe é uma equipe muito forte. Isso facilita meu trabalho ali também, né? Recebo bastante bola ali, tô sendo feliz ali na hora de servir os atacantes, como fazer os gols. Bom, nos últimos anos, né, uma crítica do torcedor maquiano com os times que brigaram eventualmente contra o rebaixamento, até alguns times que foram regulares no campeonato, é que o Marília tinha falta de um camisa 10. E pelo menos a gente vê nessa temporada que a questão da camisa 10 está muito bem preenchida com você, até porque esses números falam por si só. Como é que você encara essa responsabilidade de jogar como 10 do Marília, protagonista também do MAC nas partidas? Olha, a gente sabe que o Marília é uma equipe de primeira divisão, né? É uma equipe que tem uma torcida maravilhosa, né? Uma equipe de uma camisa pesada, né? O professor Ricardo sempre falou isso, mesmo a gente estando na 4ª divisão paulista, né? Sempre é uma cobrança a mais. Cara, eu fico muito feliz, como eu te falei, é muito trabalho, né? Trabalho dia a dia, o professor sempre cobra eu como meio para entrar bastante na área também, para finalizar. E tem que dar um pouco de mérito para ele e para nossa equipe. Como eu te falei, né? A gente ali dentro é um ajudando o outro. Independente de quem faz os gols, a gente procura sempre a vitória. Grupo do MAC na 3ª fase, Francana, um adversário que o maquiano conhece muito bem pelo fato de uma história recente, até um título do MAC. Acredito até que você já ouviu essa história. O MAC em 2002, na Série A2 do Campeonato Paulista, depois de 10 anos fora da elite, o MAC fez a final contra a Francana, perdeu lá de 2-0 e precisava ganhar de 3 gols de diferença na final aqui contra a Francana para levantar o título, e esse 3-0 aconteceu. Então é um jogo emblemático para essa história. Queria que você falasse não só da Francana, mas também dos outros 2 adversários, Catanduva e Tupã, na próxima fase. Olha, acho que é uma chave muito difícil, como todas as outras são, né? Agora funilou bastante, sobrou os melhores times do campeonato, né? Acho que a gente vai encarar cada jogo como se fosse uma final, independente se é a Francana, o Catanduva. A gente tem que pensar a cada jogo. O primeiro jogo é agora contra o Catanduva, a gente vai procurar fazer um grande jogo fora de casa, estrear com o pé direito, já fazer os 3 pontos fora de casa. Pelos outros grupos que você viu, você acha que o do Marília é o mais forte? Olha, não tem como falar, acho que todos os grupos são fortes, todas as equipes que ficaram equipes fortes ali, cada um tem seus méritos de estar aqui. Acho que a gente tem que ter humildade, pés no chão e fazer um grande jogo já contra o Catanduva. Tá aí, portanto, o jogador Ícaro, sem dúvida alguma, é um dos pilares do MAC para essa campanha, né, Jorge? Muito regular, né? E fazia tempo que o Marília não tinha um jogador com essa característica, né? Não com essa característica, com essa regularidade, né? Sim. O Ícaro está sendo protagonista. Claro, você pode citar alguns jogos em que ele ficou um pouco sumido em campo, mas começo, principalmente. No começo, mas até natural, pelo entrosamento, soltar, né? E até por conta do estilo de jogo. Hoje o Marília está com um esquema de jogo muito encaixado, né? O Ícaro canhotinho, bate muito bem na bola, né? Participou de 6 assistências, ele deu 6 assistências direto para gol, né? Então é um jogador que se movimenta muito e entra muito dentro da área. Pisa na área, como pisa disse na área, o Muricy, né? Ramalho, pisa na área. É uma recomendação, ele próprio disse na entrevista. E o Ricardo pede que ele realmente entre na área. Foi desse jeito que, por exemplo, ele marcou o gol contra o Joseense, né? Entrando na área depois de um cruzamento do Bessa pela direita. Então é um jogador realmente muito acima da média para essa divisão. A gente espera que ele continue com essa média que ele vem alcançando. Tá certo. O Wilson Antônio está nos vendo, está dando uma boa noite para a gente, falando que o MAC teve uma grande vitória no domingo e vamos para cima em Catanduva no final de semana. O Martins Bandeira está dando um alô aqui para a gente.
O Aloysio Souza está querendo saber, ele só queria entender porque o Lucas Souza não está sendo relacionado para os jogos, Jorge. Olha, o Lucas Souza, né, apesar de talvez dos atacantes do Marília ser um dos que mais marcou gols com a camisa do MAC, foram 3, o Lucas Souza ele teve pequenas sequências, né, ele nunca teve uma sequência direta de jogos, funcionou em algumas partidas como uma espécie de talismã, entrando no segundo tempo e marcando gols importantes, como por exemplo no empate contra o Joseense na segunda fase. Mas é um jogador que, assim como outros na posição, não estão conseguindo ter uma certa regularidade. Por exemplo, o Breno, que atuou muito mais jogos que o Lucas Souza, o Breno também foi titular por um bom período no MAC, agora perdeu recentemente a posição para o PH, também não é um jogador que acabou se consolidando. Então, pelo que eu tenho entendido do próprio técnico Ricardo Costa, ele está testando as opções para ver quem consegue de fato assumir essa condição de atacante pelo lado esquerdo, porque pela direita você tem o Bessa, que é incontestável, e como centroavante você tem o Lucas Lima e o João Férez, que são os preferidos do treinador, e realmente os dois são os 2 artilheiros da equipe. Obviamente que o Lucas Souza tem sua qualidade, eu acho um bom jogador, até porque nas poucas oportunidades que teve marcou, mas aí também é uma questão de jogo, característica de partida, mas é um atleta que está sempre ali, pelo menos muito próximo de ser relacionado, até por conta das contribuições que já deu recentemente em relação a outros atletas. E sem dúvida que vai ter oportunidades, que é um bom jogador. Bom, já estamos no fim do programa aqui, só quero mandar um abraço para o Misael Vansan, que está aniversariando hoje, e mandar um abraço para o grande Ica, que esteve lá torcendo muito pelo MAC, né, no último domingo, e foi o fator determinante da vitória do MAC. Sim, com certeza. Foi pé quente, né? Foi, para variar. Foi pé quente. Ica, obrigado pela audiência. Vou mandar um abraço aqui também, Ronaldo. Para o Lucas Lima, atacante do MAC, que está nos acompanhando. Quem também está conosco é o volante Micael. Obrigado, Micael, pela audiência, e a todos que participaram aqui conosco, né, ao longo do programa. Tivemos uma audiência muito boa hoje, né? A gente agradece mesmo a participação, e a gente, sempre que possível, a gente lê os comentários, vê quem está participando aqui conosco, para que todos façam parte também do programa com a gente. Obrigado mesmo. O programa Com a Bola Toda vai ficando por aqui, retornando ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.